CNN, Sinais Vitais, Dr. Kalil, entrevista. Hoje, o tema é Saúde da Mulher. Estamos aqui com a doutora Leila Correia, ginecologista, e com a doutora Cláudia Kalil, endocrinologista. E agora, na sequência, o vídeo com a Carol Marcelino. O Brasil tem 104,5 milhões de mulheres. Este número representa mais de 51% da população nacional. E elas não são sua maioria na população. Quando se trata de cuidados com a saúde, pesquisas indicam que as mulheres vão mais ao médico do que os homens. Devido a particularidades hormonais, elas precisam de cuidados específicos em diferentes fases da vida. Segundo a Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o ideal é que a primeira consulta com o ginecologista seja feita por volta dos 10 anos. E o acompanhamento precisa seguir pela vida toda. Primeira menstruação, vida reprodutiva, eventuais gestações e até mesmo a decisão de não ter filhos. Tudo isso passa pela saúde da mulher. Por isso, é fundamental consultar o ginecologista regularmente. E após os 40 anos de idade, surge outra preocupação no horizonte: a menopausa. O fim da vida fértil da mulher foi um tabu durante muito tempo. Hoje, o assunto vem ganhando visibilidade e ajudando cada vez mais pessoas a entender a importância do cuidado multidisciplinar e de uma prevenção adequada. Falar abertamente sobre o tema e saber procurar ajuda é essencial para transformar esse fim em um recomeço. Então, Leila e Cláudia, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Cláudia, o que muda na saúde da mulher após os 40 anos de idade? Depois você complementa. Depois dos 40 anos é uma idade onde a gente pode estar entrando no período pré-menopausal, que é um período que antecede a última menstruação, chamada de menopausa, em 5 a 10 anos. E nesse período existem mudanças físicas, psicológicas, biológicas e até sociais no organismo dessa mulher, porque o ovário deixa de produzir os hormônios e ela entra numa falência ovariana. Então ela começa a sentir os sintomas e sinais da falta dos hormônios femininos. Já depois dos 40? A partir dos 40, porque a menopausa tem uma média de idade em torno dos 51 anos. Mas ela pode acontecer em qualquer momento a partir dos 40 anos, ficando mais frequente em idades mais avançadas, próxima dos 50. Leila, o que muda na mulher depois dos 40 anos? A diminuição dos hormônios femininos, principalmente o estrógeno, que vai levar essas mudanças que a doutora Cláudia disse, e também nós percebemos uma alteração em algumas mulheres dos ciclos menstruais, com isso a alteração do humor. Ela pode passar a ter mais dor de cabeça, mais dor nas mamas, ela percebe que tem um pouco de ondas de calor, ela tem algumas mudanças vaginais, como atrofia, então isso vai mudar para ela a qualidade de vida. Muito bem, então começa a mudança até na saúde da mulher, propriamente dito, e os cuidados que nós vamos discutir, o que a mulher tem que se cuidar mais depois dos 40 anos de idade, né? A menopausa é uma certeza que vai ocorrer em todas as mulheres, certo? Isso é uma certeza, né? O que é menopausa, Cláudia? E qual o momento certo para começar a falar sobre ela? Eu acho que o momento certo é quando a mulher começa a apresentar alguma das queixas, porque também você antecipadamente ficar anunciando um evento que pode chegar depois dos 50, a partir dos 40 anos, eu acho desnecessário, mas a própria paciente sente que existe uma coisa diferente com ela. O sono vai ficando com uma qualidade pior, ela tem uma labilidade emocional grande, ela começa a ganhar peso com mesma alimentação e mesma atividade física, ela sente uma diminuição do desejo sexual. Então, ela vai e busca o profissional de saúde com essas queixas e eu acho que aí inicia uma abordagem preparando ela para o momento da menopausa e para minimizar esses sintomas. Leila, visto que menopausa, ela não tem prevenção, mas é possível diminuir os efeitos negativos da menopausa e quais são esses efeitos?
Sim, é possível diminuir, tem vários tratamentos para isso, e tanto medicamentosos como não medicamentosos. Então, a abordagem da mulher que entra nessa fase do climatério e da menopausa é uma abordagem multidisciplinar. Então, nós temos que primeiro mudar o estilo de vida dessa mulher, muitas vezes, e também temos que, às vezes, entrar com medicamentos para poder amenizar os sintomas. O que é mudar estilo de vida? Por exemplo, a paciente que não faz, a mulher que não faz atividade física, ela deve iniciar uma atividade física regularmente. A dieta dela deve ser equilibrada, né? Rica em grãos, pobre em açúcar, pobre em gordura. Ela vai ter que ter um cuidado com a dieta se ela não tinha antes. E os medicamentos que podem ser os hormonais ou não hormonais. O que é menopausa precoce? A menopausa precoce é quando essa última menstruação ocorre antes dos 40 anos de idade e é em torno de 1% da população. O que é importante que a Leila falou é que a mudança do estilo de vida no período pré-menopausal é de suma importância porque existem mulheres que vão ter contraindicações aos usos dos tratamentos hormonais. E elas se sentem muitas vezes prejudicadas porque elas não vão poder adquirir essas terapêuticas. São mulheres que têm problemas oncológicos, hematológicos, problemas neurológicos, mas justamente existem outros artifícios de mudança de estilo de vida e até para minimizar os sintomas de secura vaginal, de diminuição de libido, que elas podem lançar mão para não sentir tanto esse período pré-menopausal sem a reposição hormonal. Leila, veja bem, a menopausa precoce. Se é menopausa precoce, tem que repor hormônio, não tem? Sim. E muitas mulheres, né, não querem fazer isso por achar que o hormônio vai prejudicá-las, não é isso? Sim. Os riscos da reposição hormonal, aumento, sei lá, dos tumores, de distúrbios de coagulação, trombose, como funciona isso? A mulher na menopausa precoce é muito importante que ela faça a reposição hormonal, a menos que ela tenha uma contraindicação que o médico vai ver, né? Mas ela precisa fazer porque nós sabemos hoje que as mulheres que têm a menopausa precoce e não fazem a reposição são as que serão mais prejudicadas em termos de até mortalidade e morbidade, que é a osteoporose, doença cardiovascular, diabetes, a síndrome urogenital, que eu falei. Então, é muito importante que ela faça até os 50 anos aproximadamente e depois ela vai continuar, caso tenha indicação, como as outras mulheres que entram na menopausa na idade da média da população, né? Inclusive a testosterona, né, Cláudia? Mesma coisa. Sim. Entra nessa reposição junto, né? Me diga uma coisa, e gravidez depois dos 40 anos? É possível. Sem problema nenhum. Sem dúvida hoje, que é possível, mas como funciona isso? Sim, é que assim, o grande cuidado é, após os 45, 50 anos, muitas mulheres perguntam, eu preciso usar o método anticoncepcional, contraceptivo? Sim, preciso usar um método adicional, às vezes junto com a reposição, que se faz na pré-menopausa, no climatério, porque ela ainda pode ter algumas ovulações e pode acontecer uma gravidez, muitas vezes, indesejada. Então, isso que é importante. E se engravidar, o risco de abortamento a partir dos 45 anos é maior. E se elas quiserem engravidar depois dos 40 anos? Podem engravidar e devem. Falando em reposição hormonal, qual é a função dos hormônios femininos, né, que a mulher produz, evidentemente, e qual é a mudança que acontece com eles após os 40 anos? Após os 40 anos... Quais são os hormônios femininos principais? O principal hormônio é o estrógeno e tem a progesterona. A função do estrógeno na mulher é, primeiro, o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, né? Então, nascimento de pelos, desenvolvimento das mamas, o formato do corpo, né? O cabelo, a pele, tudo isso é o estrógeno que dá para a mulher. Quando chega por volta dos 40 anos, ela pode começar a ter uma diminuição na produção desses hormônios e, com isso, começar a ter as consequências, né? da baixa desse hormônio. Então, com os sintomas que nós estávamos falando. A progesterona é o outro hormônio, que está mais ligado à parte de reprodução mesmo, né? E que também existe uma baixa desse hormônio a partir dos 40 ou a partir dos 45 anos. Cláudia, como um complemento disso? Não. Sim, também a diminuição da testosterona, porque a testosterona feminina é produzida pelas adrenais e pelos ovários, e a gente nota uma nítida diminuição da produção ovariana depois dos 40 anos.
E é um hormônio É importante. importante repor também testosterona, não? Em alguns casos, sim. Não só para a questão do desejo sexual, mas também para massa muscular, para manter massa óssea. Algumas mulheres têm indicação. O tratamento hoje, eu acho que a Leila vai falar depois, é bem personalizado. E a gente tem que ver a necessidade de cada uma das mulheres. Como você vê testosterona em mulher, Leila? A testosterona, o uso em mulher, na verdade, o que é já reconhecido é a melhora da função sexual mesmo, né? Da falta da libido. Então, é para isso que existe uma disfunção em algumas mulheres, nessas mulheres pode atuar. Porém, a diminuição da libido não é só hormonal, né? Isso é importante também ressaltar, que não é só repondo hormônio que a mulher vai ter uma melhora nessa. Quais são os outros fatores? Os outros fatores são os sociais, o próprio relacionamento que ela tem com o parceiro, né? A relação que ela tem com o corpo dela. Então, tudo isso deve ser discutido com a mulher para que ela tenha também uma melhora, porque às vezes nós podemos repor o hormônio, dar o hormônio masculino, né, que é a testosterona, e não melhorar. E ela fala, por que repôs se está alta a testosterona não melhorou? Porque tem outros fatores que também são, né, participam dessa questão sexual. Aliás, todos os sintomas menopausais não é só a reposição que vai solucionar, né? Sim. Existe um contexto associado. Esses hormônios, a rede do SUS tem disponibilidade de oferecer aos pacientes? Sim, porém não todos, né? Alguns, né, principalmente o de uso via oral, e porque os hormônios eles podem ser administrados hoje, né? Nós temos já com segurança a administração da reposição da terapia hormonal com comprimidos, que é o via oral, os adesivos ou o gel, que nós vamos repor o estrogênio para a mulher. E no SUS nós temos o via oral, que é fornecido, e tem medicamentos de mais baixo custo e de mais alto custo. Hoje, Quer dizer, a mulher consegue ser tratada na rede pública também. Sim. Que é extremamente importante. Agora, sem falar o outro assunto, quer dizer, as doenças cardiovasculares. Há um mito, é um mito de décadas e décadas, é que a mulher não infarta e que a mulher não tem acidente vascular cerebral, né? Então, isso vocês sabem, e eu gostaria de chamar a atenção. A mulher infarta sim. É claro que ela tem uma certa proteção hormonal até a menopausa. Quando passa a menopausa, passa a ter o efeito protetor dos hormônios e aumenta a incidência de infarto. Porém, a mulher jovem infarta também, né? Existe um mito que não infarta. Infarta. Então, a mulher infarta assim como o homem. E muitas vezes o infarto é mais grave. Porque assim como a mulher faz avaliação ginecológica, vai no ginecologista, vai no endocrinologista, né? Ela esquece de ir num clínico fazer uma avaliação cardiológica, né? Então, isso é um problema. Porque quando acontece o infarto muitas vezes ele chega a ser mais grave que no homem. E eu queria entrar num assunto que é o câncer de mama, porque estamos falando de saúde da mulher, né? Queria saber os principais cânceres que tem na mulher, por exemplo. Nós já falamos em outros programas, mas vamos só relembrar aqui. Para vocês terem uma ideia, se você perguntar para uma mulher do que você morre mais, ou do que as mulheres morrem mais, câncer de mama ou infarto? Com certeza ela vai falar de câncer de mama, e não é. A grande maioria morre muito mais a incidência de infarto do que câncer de mama. Porém, o cuidado também, saúde da mulher, são os cuidados de prevenção sobre os cânceres, não é isso? Sim, com certeza. Quais são eles os principais? Principais? Mama, cólon. Sim, os principais para a mulher é mama, colo retal, né, com o intestino e o do colo do útero, endométrio, e pulmão também, que também acomete as mulheres, né? Tem também o câncer de tireoide, que é bem frequente também para a mulher. Então, essa abordagem de prevenção para todos eles é muito importante também. Então, além dos cuidados que nós falamos, hormonal, tu tem os cuidados com as doenças cardiovasculares, com os cânceres que acometem as mulheres e outras doenças, né? Eu acho, Calil, que tem um grupo no NIH nos Estados Unidos, que é um estudo de Swan. Swan vem da palavra cisne, justamente porque existe a lenda do cisne negro, que as pessoas podem depois ler, que é um momento onde você tem um evento que é inexorável acontecer, que é a menopausa, você mesmo já falou que acontece em todas as mulheres, e você tem que enfrentá-lo.
E esse enfrentamento é importante você imaginar que no acompanhamento dessas mulheres desde 1994, nesse período pré-menopausal e menopáusica, aquelas mulheres que conseguiram controlar o peso, manter uma atividade física e se mostrar mais ativas intelectualmente, elas conseguem continuar levando uma vida de qualidade, porque você imagina que se a menopausa acontece por volta dos 50 anos, ainda tem mais 40% de tempo de vida útil. E essa mulher tem que estar apta para esses próximos 40 anos. Agora, se ela relaxa e simplesmente aceita essa menopausa sem melhorar seus hábitos, aumenta os riscos dos cânceres, das doenças cardíacas, da obesidade, do diabetes. Da depressão da mulher também, não é isso? E as pessoas, às vezes, da depressão... Depressão é um problema sério, não só para a mulher, como homem. Né? Lembrando que o Brasil tem uma alta incidência de depressão em relação aos outros países do mundo. E, obviamente, a depressão aumenta a incidência até de suicídios, que é um problema sério, tanto nos jovens como nos adultos hoje. A menopausa não é um ponto, é uma vírgula. Então, estamos no período menopausal, vamos enfrentar esses sintomas. Claro, não é o fim da vida da mulher. Exatamente. E também não simplifica só na reposição hormonal. Por isso, as pessoas vêm solicitando cada vez doses maiores de hormônio, achando que simplesmente o uso em doses elevadas vai modificar a qualidade de vida dela. E não é verdadeiro isso. Tem a dose ideal, né? Onde vai ser eficaz. O que é o climatério? Então, vamos diferenciar então climatério e menopausa, porque não é a mesma coisa, né? Isso. Então, o climatério é o período de transição entre a vida reprodutiva e não reprodutiva da mulher. Então, ele pode começar a partir dos 40 anos. A menopausa é a última menstruação, que ocorre por volta dos 50, 51 anos, e depois de 12 meses de amenorreia, de falta de menstruação, é que nós falamos que aquela mulher está na menopausa. Então, é um ponto. É quando para a menstruação. A menstruação. O climatério é todo esse período. Já começa no período pré-menopausa, que é quando a mulher começa a perceber algumas mudanças, né? Então, nesse período, algumas mulheres começam a ter irregularidade menstrual, mastalgia, dor nas mamas, alteração de humor, e depois vão ficando mais intensos os sintomas e sinais. Cláudia, algum complemento sobre climatério, que falamos já a diferença do climatério e menopausa? Ela reconhecer esses sintomas e tentar buscar ajuda para já ir minimizando, porque como a doutora Leila falou, eles vão progredindo até chegar à última menstruação. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com Saúde da Mulher. Estamos de volta com o CNN, Sinais Vitais, Dr. Calil Entrevista com Saúde da Mulher. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação à hormonoterapia, para vocês duas, as mulheres que tiveram câncer de mama, né? E foram tratadas, evidentemente, elas podem usar hormônio ou não podem? Não. Na menopausa. Então, esse é um problema. Então, se elas não podem, elas fazem o que na menopausa? Podem usar hormônio, porém tem vários tratamentos alternativos que nós podemos disponibilizar, orientar para a melhora da qualidade de vida dessa mulher. Não obrigatoriamente a mulher vai precisar do hormônio para poder se sentir bem. No climatério, 80% das mulheres têm sintomas, 20% não, já começa daí, né? E outras mulheres se sentem bem e nós temos alternativas. Então, isso mesmo é importante. As mulheres, eu dei o exemplo do câncer de mama, que não está indicado tratamento hormonal, assim como outras doenças sanguíneas, por exemplo, né? As pessoas que têm distúrbio de coagulação, muitas vezes não podem usar hormônio. Então, tem outras alternativas para melhorar a qualidade de vida da mulher depois dos 40 anos. Sim. Vários tratamentos. Dieta, porque uma coisa se fala em dieta. O que é menopausa, temos que fazer dieta. Mas aí você pega, tem grão disso ou grão daquilo para que melhora os sintomas da menopausa. Sei lá, frutas, o abacate, a pera, a melancia, sei lá o quê. Então, tem muito mito em relação a isso. Como é que seria uma dieta próxima do ideal em relação a climatério e menopausa para a mulher? A dieta é mesmo o padrão de uma dieta para qualquer faixa etária. O que muda é que com a diminuição dos hormônios sexuais, há uma diminuição do metabolismo. Então, a mulher percebe que com a mesma alimentação, mesmo que saudável, que ela fazia antes, ela começa a ganhar peso e principalmente na região abdominal.
porque depois dos 40, a gordura tende a se acumular na região abdominal, que é a pior gordura, porque propicia tendências a diabetes, a pressão alta, infartos. Então, é importante ela reduzir o volume das porções e reduzir as quantidades de alimentos que ela ingere no dia, reduzir a quantidade de calorias. Ela precisa pensar que é uma outra fase de vida, não é mais uma fase de vida reprodutiva. É uma outra fase onde ela precisa de menos nutrientes. Agora, o nutriente ideal é o mesmo que a gente recomenda para outras faixas etárias. Ou seja, ela faz uma dieta saudável, como todos nós temos que fazer uma dieta saudável, e depois da menopausa não tem nenhuma grande elixir de dieta para melhorar os efeitos. É continuar uma vida saudável, exercício, dieta, né? Um outro tema, como é que fica a vida sexual da mulher mais velha? Com a queda dos hormônios, né, principalmente o estrógeno, vai existir uma diminuição da libido para algumas mulheres, uma diminuição da capacidade orgástica da mulher e a síndrome urogenital, que é a atrofia, o afinamento. Então, ela pode ter dor na relação. O que é síndrome urogenital? Com a queda do estrogênio, existe um afinamento da mucosa da vagina e da região toda ali, e com isso ela pode passar a ter dor na relação, a dispareunia, pode passar a ter mais infecção urinária, até incontinência urinária e prejudicar a vida sexual. Então, isso deve ser cuidado e tem tratamento para isso e não precisa necessariamente usar o hormônio sistêmico, que isso é uma coisa boa também para quem às vezes tem uma contraindicação. Em resumo, a menopausa não é o fim do mundo, certo? De jeito nenhum. Então, é apenas uma outra etapa da vida, que nem Cláudia falou. Não é um ponto final, uma vírgula e a vida continua, não é? E a mesma vida saudável. Dos recursos que nós já falamos, existem muitos recursos para quê? Para a mulher continuar com uma vida saudável após a menopausa. Dieta, exercício, hormônios ou outras alternativas. O importante é que a menopausa não é o fim do mundo, é pela uma mudança nem de rumo, né? É uma fase da mulher que todas nós passaremos, né? Então, e não necessariamente é uma fase da melhor para pior. Não. Aliás, é uma da melhor para muito melhor. É isso, não é isso? Com certeza tem vantagens. Tá. Considerações finais, Leila. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Dr. Kalil, e a CNN pelo convite. É uma oportunidade maravilhosa falar sobre um assunto tão importante. E eu acho que é isso. A mensagem é: nós, mulheres, temos que nos cuidar sempre, mas a partir dos 40 anos, o cuidado vai ser um pouquinho maior. É isso, mas nós vamos viver bem, se nos cuidarmos bem, né? Cláudia? Eu acho que o único ponto que nós não comentamos é justamente a questão do esquecimento, da piora de memória, da piora cognitiva. Após a menopausa? Tem relação à menopausa. Tem. E aí o que fazer? E aí tentar trabalhar um pouco essa parte cognitiva, ler, estudar, aprender uma língua, fazer jogos, ela não pode se acomodar. Os estudos mostram que as pessoas mais do lar, sem uma profissão, uma atividade regular, muitas vezes não cuida de contas domésticas, elas têm uma piora cognitiva grande no período menopáusico. Então, conclusão, ter uma vida ativa tem que continuar com uma vida mais ativa. Mais ativa ainda. Entre climatério e menopausa. Bom, eu gostaria de agradecer a audiência e falando, de novo, menopausa não é o fim do mundo. Menopausa é apenas uma outra fase da vida da mulher que, com todos os cuidados, exercício, dieta, reposição hormonal e outras alternativas para o bem-estar da mulher. E muitas vezes pode ser de uma fase ótima, que é a vida da mulher até os 40, para uma vida excelente depois, não é isso? Sem dúvida. Uma vida para melhor. CNN Sinais Vitais, Dr. Kalil Entrevista. Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, encaminhe para as redes sociais, @Dr. Roberto Kalil. Muito obrigado.